Seja muito bem-vindo, minha irmã. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Você está prestes a ouvir a palavra de Deus narrada de forma contínua, capítulo por capítulo, exatamente na sequência das Escrituras. Aqui, cada vídeo apresenta capítulos completos da Bíblia, para que você acompanhe a leitura sem perder o contexto e sem interromper a mensagem. Onde quer que você esteja neste momento, abra o seu coração e permita que a palavra de Deus fortaleça a sua fé. Vamos iniciar. O Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento são 27. 5 históricos, Evangelhos e Atos dos Apóstolos, 21 Epístolas dos Apóstolos, 14 de São Paulo, 2 de São Pedro, 3 de São João Evangelista, 1 de São Tiago e 1 de São Judas, e um livro de índole profética, o Apocalipse. Tratam de um tema que vai desde o nascimento de Jesus, ano 6 C, até o ano 100 da era cristã. Foram escritos em grego, com exceção do Evangelho de São Mateus, escrito em aramaico, mas conservado somente na tradução grega, na língua grega chamada comum, koiné, falada pelo povo, adequada também à inteligência das mais humildes camadas da sociedade. Assim, estes escritos difundiram-se rapidamente, no Oriente e no Ocidente, sobre papiro, material de pouco preço, mas também de pouca consistência, que logo se desgasta, pelo que, das cópias dos primeiros séculos, chegaram a nós apenas fragmentos. No século IV, entretanto, empregou-se pergaminho, material bem mais resistente, e assim, daquela época, chegaram-nos cópias completas, não só de cada escrito, mas também de todo o Novo Testamento. Pude Hierápolis, que conhecera São Policarpo de Esmirna, o qual estivera em contato com São João Evangelista, cerca do ano 125, escreveu sobre a formação de alguns evangelhos. Marcos, intérprete de Pedro, escreveu exatamente, mas sem ordem, quanto se recordava das palavras e dos fatos do Senhor. Marcos não ouvira o Senhor, nem tinha sido do seu séquito, porém, mais tarde, acompanhou São Pedro. Este último ministrava os ensinamentos segundo as necessidades do momento, sem preocupar-se em estabelecer um nexo entre as sentenças do Senhor. Mateus pôs em ordem, após reuni-los, os discursos sentenças de Jesus em idioma hebraico e traduziu cada qual como pôde. Acrescentou depois que o Evangelho de São João veio à luz e foi comunicado às igrejas pelo próprio João, ainda vivo. Depois Irineu, bispo de Leão, apenas uma geração mais novo que Papias, no terceiro livro, Contra as Heresias. 9 até 11, fala dos nossos evangelistas, citando apenas São Lucas, e até levando em conta que a Boa Nova, isto é, a mensagem de Jesus Cristo, é única e que, portanto, aqueles 4 livros são diversos aspectos do único evangelho. Irineu cria a incisiva expressão evangelho tetramorfo, evangelho quadriforme. A Igreja costuma, porém, dizer Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, segundo Marcos, etc. Irineu não é o único a atestar-nos isso, mas o chamado Cânone Muratoriano, escrito quase contemporaneamente a Irineu, dá-nos notícia dos 4 evangelhos. Taciano, na Síria, em 180, funde os evangelhos numa espécie de única narração que intitula Diatessaron, ou seja, resultante de 4. A tradição é unânime em testificar-nos que 4 foram os escritores inspirados que compuseram os evangelhos. O Evangelho segundo São Mateus. São Mateus, abreviatura de Matanias, tinha ainda outro nome, Levi, ver Mateus 9, 9 até 13. Era filho de Alfeu e publicano de profissão, ou seja, exator de impostos em Cafarnaum. Foi chamado por Jesus para segui-lo, 9, 9, e talvez fosse o próprio Jesus quem lhe mudou o nome para Mateus, dom de Deus. Na relação dos apóstolos, figura sempre no 7º ou no 8º lugar.
Para festejar sua mudança de vida, ofereceu a Jesus um banquete, em companhia dos seus colegas exatores. O martirológio romano fixa-lhe o martírio no dia 21 de setembro, mas não é bem certo que tenha morrido mártir, e até o escritor eclesiástico Clemente Alexandrino, século III, para provar que se pode salvar a alma sem ser mártir, cita os nomes de Mateus, Filipe e Tomás. O seu evangelho é o primeiro que foi escrito, pois, já no início do século II, ano 125 mais ou menos, o bispo de Hierápolis, profundo conhecedor da tradição apostólica, afirma, como fato notório, que Mateus escreveu seu evangelho em aramaico, idioma então falado na pátria de Jesus, e dedicou seu trabalho aos hebreus. O primitivo evangelho aramaico desapareceu, embora houvesse sido traduzido para o grego. A tradição cristã jamais se referiu a uma divergência substancial entre o texto aramaico e a tradução grega, e até considera a segunda no mesmo plano do original. Com muita probabilidade, Mateus escreveu entre os anos 50 e 60 em Jerusalém, primeiro centro da evangelização cristã. Justamente no ano em que os judeus se exasperavam contra os cristãos, também pelo fato de que Paulo, apóstolo, pregava entre os pagãos. De qualquer forma, é certo que Mateus o escreveu antes da destruição de Jerusalém, ocorrida no ano 70 da nossa era. Se Mateus houvesse escrito depois desse desastre, não teria deixado de registrar que as predições de Jesus se concretizaram. O objetivo do Evangelho de Mateus é o de confirmar na fé aqueles hebreus que se haviam tornado cristãos e de convencer os demais de que o Messias, anunciado nas páginas do Antigo Testamento, chegara e era Jesus, pois nele, de fato, se haviam realizado as antigas profecias. Por isso, Mateus cita cerca de 70 vezes o Velho Testamento, ao passo que, nos outros 3 evangelistas, encontram-se, ao todo, 49 citações, das quais 24 profecias quer demonstrar que os hebreus, repelindo Jesus, repelem o verdadeiro Messias. O seu evangelho é o mais palestino, pela cor local, pelo emprego de expressões tradicionais em Israel, pela alusão a usos e costumes judeus sem o acréscimo de explicações. Assim, o povo da Palestina é a casa de Israel, Jerusalém é a cidade santa, o templo é o lugar santo, expressões todas tipicamente hebraicas. O reino messiânico está indicado, segundo o uso hebraico, como o reino dos céus, onde céus é o substituto do nome de Deus. Mateus ordena seu evangelho em volta de 5 discursos, precedidos por 5 sessões narrativas, que enquadram o nascimento real e o doloroso triunfo de Cristo Rei. O evangelista não segue uma ordem cronológica, mas isso é lógico, porque reúne discursos e fatos pertencentes à mesma classe, embora ocorridos em tempos diversos. Por exemplo, no capítulo 12, 1 até 2, apresenta-nos os discípulos de Jesus que, num dia de sábado, apanham espigas de trigo e as comem. Mais adiante, no capítulo 14, 3 até 21, narra a multiplicação dos pães. Ora, o primeiro fato ocorreu no verão, do mês de maio em diante, ao passo que o segundo surgiu na primavera, março-abril, quando nos prados havia ainda erva verde, Marcos 6, 39, João 6, 10. Nisso há, então, uma inversão cronológica. Outra característica de Mateus é aquela dos esboços, antes de mostrar o quadro definitivo. Por exemplo, a remissão dos pecados é insinuada no Pater Noster, às 6, 12, 14 até 15, e depois desenvolvida na parábola do servo sem piedade, 18, 23 até 25. A entrada dos pagãos no reino, anunciada no capítulo 9, 13, será desenvolvida na parábola dos vinhateiros infiéis, 21, 33 até 34. O fermento dos fariseus, 16, 8, servirá de tema para as invectivas do capítulo 23.
O primeiro evangelho não é apenas uma antologia de frases e fatos de Jesus Cristo, além de outro qualquer quadro cronológico ou topográfico, mas não é, também, uma biografia completa ou protocolar. Isso para compreender o que o evangelista quer realmente ensinar e evitar que lhe atribuam o que ele jamais pensou afirmar. Apareceu-lhe em sonho o anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não receis tomar Maria por esposa. Mateus, cap. 1, v. 20. Herodes mandou vir secretamente os magos, para saber, com exatidão, a época em que a estrela lhes aparecera. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ao quadrado. Abraão gerou Isaque. Isaque foi pai de Jacó, Jacó de Judas e dos seus irmãos. O vô do Judas gerou, de Tamar, Farés e Zara. Farés gerou Esrom e Esrom, Arão. Quarta Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, e Naasson gerou Salmão. Quinto Salmão gerou Buz, de Raabe. Buz, de Ruth, gerou Obed. Obed foi pai de Jessé, que gerou Davi, o rei. Assês. O rei Davi gerou Salomão, daquela que fora mulher de Urias. Assete. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Ábias e Ábias. Asa. 8. Asa foi pai de Josafate. Josafate foi pai de Jorão. Jorão gerou Osias. 9. Osias gerou Joatão. Joatão gerou Acás, e Acás gerou Ezequias. 2. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no cativeiro de Babilônia. Quadrado. E depois do cativeiro da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Cubo. Zorobabel foi pai de Abiúde. Abiúde foi pai de Eliassim. Notas. 1. O título de Evangelho é uma solene declaração de fé em Jesus como o esperado Redentor do povo hebreu. Jesus, em antigo, Jehoshua, igual a Josué, significa o Senhor é salvação. 2. Mateus pretende estabelecer os títulos da messianidade de Jesus por principais argumentos para prová-la. São 2. 1. Sua descendência da família de Davi. 2. Sua concepção e nascimento virginais. Ao ler a árvore genealógica, lembre-se: 1. O verbo gerar pode ser interpretado a. Em estrito senso, por exemplo, Isaque gerou Jacó. B. Em sentido imediato. Quando se trata de avô e de neto, Josias gerou Jeconias. Ora, Josias é avô de Jeconias. C. Como sucessão ao trono, que importava a transmissão de direitos reais e das promessas messiânicas. 2. A lei do levirato. Isto é, se alguém morria sem filhos, seu irmão desposaria a cunhada viúva e os filhos que nascessem desse casamento eram considerados filhos do falecido. Deuteronômio 25, 5 até 10. 3. A sucessão das promessas messiânicas. Para esta, é suficiente a descendência legal ou natural, sem levar em conta a primogenitura. Assim, se explicam os direitos de Davi, que se transmitiam por meio de Salomão, no Evangelho de São Mateus, ao invés por meio de Natã, outro filho de Davi, no de São Lucas. 3 até 6. Contra o uso judaico, são citadas 4 mulheres. Tamar, Gênesis 38, 6 até 30. Raabe, Josué 2, 6, 22 até 25. Ruth e Betsabé, já esposa de Urias. Eire. Reis 11. Pecadoras e estrangeiras. As 2 primeiras, cananeias, Ruth Moabita e Betsabé, esposa de um hitita. Eliassim gerou Azor. 14 Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. 15 Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. 16 Jacó gerou José.
esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. 17. Portanto, as gerações de Abraão até Davi foram 14. De Davi até a deportação para a Babilônia foram ainda 14, e 14 da deportação da Babilônia até Cristo. 18. O nascimento de Cristo ocorreu desta maneira. Tendo sua mãe, Maria, desposado José, antes que vivessem juntos, concebeu por obra do Espírito Santo. 19. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo rejeitá-la publicamente, resolveu fazê-lo secretamente. 20. Enquanto estava pensando nisso, apareceu-lhe em sonho o anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber contigo Maria, tua noiva, porque, sem dúvida, o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. 21. Ela dará à luz um filho, a quem tu porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. 22. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por boca dos seus profetas. 23. Eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. 24. Despertando do sono, José fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu-a em casa como esposa. 25. Sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz um filho, a quem ele pôs o nome de Jesus. 2. Tendo Jesus nascido em Belém de Judá, ao tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém, 2, e perguntaram: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. 3. Ouvindo essas coisas, perturbou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. 4. Convocando todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo e perguntando-lhes onde iria nascer o Messias. Responderam-lhe: 5. Em Belém de Judá, porque assim foi escrito pelo profeta. 6. E tu, Belém de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. 7. Herodes, então, mandou vir secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que tinham visto a estrela que lhes aparecera. 8. Enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide e informai-vos bem a respeito do menino, e quando o souberdes, informai-me logo, para que também vá adorá-lo. 9. Depois de terem ouvido o rei, os magos retiraram-se. E eis que a estrela, que tinham visto no Oriente, os foi precedendo, até que parou sobre o lugar onde nascera o menino. Notas de rodapé da coluna esquerda. 16. Note-se que Mateus desvia a atenção do leitor do trâmite masculino para insistir que Jesus nasce de Maria, não de José. Cristo é a tradução grega do nome hebraico ungido. Messias é transliteração do mesmo nome pela sua forma aramaica, Mexixa. 18. Os esposais tinham o mesmo efeito jurídico do matrimônio e podiam ser dissolvidos por vontade única do marido. A noiva infiel era considerada adúltera e, portanto, sujeita à pena de lapidação. João 8, 3-5. Se, nesse ínterim, morresse o noivo, entrava em ação a lei do levirato. Isto é, ela devia casar-se com o irmão do falecido noivo. As relações conjugais teriam sido ilegítimas, mas nesse ínterim, o filho era considerado legítimo. São José está a par do mistério cumprido em Maria, e o anjo não lhe revela nada de novo, mas lhe anuncia sua missão. O Espírito Santo é o autor da concepção, porém, ele, José, tem uma missão a cumprir. Há de ser o pai legal de Jesus, ao qual deve transmitir a herança indireta e cabe-lhe dar um nome ao filho. Por isso, apesar da concepção virginal, deve tomar consigo a mãe do Salvador, que ele queria abandonar, porque Deus tudo fizera, e ele não queria passar por pai da divina criança. Na sua delicadeza de homem justo para com Deus, José tem cuidado em não divulgar o mistério de Maria e retira-se,
Mas Deus o chama também, e José obedece, assumindo a paternidade legal de Jesus. Os dois noivos, mesmo tendo direitos de marido e mulher, viviam cada qual em sua casa durante 1 ano. Depois, realizada a cerimônia solene, ela introduzia em casa como esposa. 22 até 23. O evangelista inicia as citações das profecias do Velho Testamento cumpridas na vida de Jesus para dar uma prova de que Jesus é o Messias predito pelos profetas. Aqui é citado Isaías 7:14. Notas de rodapé da coluna direita. 2. Não conhecer é a frase delicada para indicar as relações conjugais. Mas o até que, no uso bíblico, nega uma ação para o passado, mas não quer dizer que não tenha sido cumprida. No Salmo 110:1, por exemplo, Deus convida o Messias a sentar-se à sua direita até que tenha os inimigos sob seus pés, ou seja, até a vitória final. Ora, não se quer dizer que, tendo obtido a vitória, o Messias fora convidado a deixar seu posto. Assim, se refere ao nascimento virginal de Jesus. Quanto ao que aconteceu depois, Mateus nada diz. A virgindade de Maria, antes, durante e depois do parto, é uma verdade de fé cristã. 2 Belém, perto de Davi, era uma aldeia a 9 quilômetros ao sul de Jerusalém. Jesus nasceu durante o reinado de Herodes, o Grande, que morreu no ano 750 de Roma. A era cristã foi fixada no ano 754 de Roma por um engano cometido pelo monge Dionísio o Pequeno, no século VI. Eis porque Jesus nasceu, segundo a era cristã, cerca do ano 6 A. Os magos vieram do Oriente. Eram sábios, discípulos de Zoroastro. O evangelista não diz quantos eram, nem seu nome, nem com precisão seu país de origem, nem sua dignidade real. 2. A estrela devia ser um fenômeno que ocorreu na atmosfera. Esse fenômeno, naturalmente, foi identificado como estrela. 6. Citação de Miqueias 5:1 até 3. Belém é chamada de Judá para distingui-la de outra localidade homônima, na Galileia. Fora dito por intermédio de Jeremias. 18. Uma voz ouviu-se em Ramá, um choro e um grande lamento. Raquel chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles já não existem. 19. Morto Herodes. O anjo do Senhor apareceu a José em sonho no Egito. José, levantando-se, tomou o menino e sua mãe, e durante a noite foi para o Egito, e disse-lhe. 20. Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tramavam contra a vida do menino. 21. Levantou-se José, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. 22. Mas sabendo que, na Judéia, em lugar de Herodes, reinava Arquelau, seu filho teve medo de ir até lá e, prevenido em sonho, foi para a Galileia. 23. Ali chegando, estabeleceu-se na cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por meio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Notas de rodapé. 18 Jeremias 31:15. Em Ramá estavam concentrados os judeus que Nabucodonosor mandara deportar para a Babilônia. Jeremias 40:1. Quando aqueles infelizes foram deportados, Jeremias imaginou que Raquel, cujo túmulo estava nos arredores de Belém, Gênesis 35:19, estivesse chorando. 19 Herodes morreu aos 70 anos, de dolorosíssima moléstia. Antes de morrer, prevendo que sua morte traria a alegria geral, mandou deter os nobres do reino no hipódromo de Jericó e fez sua irmã Salomé jurar que os mataria assim que ele expirasse. A ordem, porém, não foi cumprida. 23. Provavelmente, a profecia que Mateus se refere é a de Isaías 11:1. Um pequeno ramo brotará do tronco de Jessé e de suas raízes um renovo. Renovo, em hebraico, é Nézer. A aproximação de Nazaré, Nézer, é do gosto hebraico.
Na Galiléia reinava Herodes Antipas, outro filho de Herodes o Grande e irmão de Arquelau. Foi este Herodes quem mandou matar o Batista e tratará Jesus como louco durante a paixão. Obrigado por permanecer conosco até o final desta leitura. Que a palavra de Deus continue iluminando o seu caminho e renovando o seu coração. No próximo vídeo, seguiremos juntos na continuação desta jornada pelas Escrituras. Que Deus o abençoe, minha irmã. Que Deus o abençoe, meu irmão. Até a próxima leitura. Oughton, not to.